Olá, queridos alunos do 7º ano, nós estamos aqui hoje para nós continuarmos falando aí sobre as grandes navegações europeias. Assunto muito importante para a gente compreender mais aí à frente a nossa própria história, a história do Brasil que será contada. Hoje nós vamos encerrar aí assuntos relacionados a Portugal para na próxima semana a gente falar aí sobre a importância da Espanha nas grandes navegações. Para a gente encerrar hoje, a gente precisa falar da Carta de Pero Vaz de Caminha. É um documento extremamente importante, um documento que ajuda a gente a entender um pouco da história do Brasil e de como que se deu aí aquilo que vai ser chamado aí de descobrimento. A gente ainda vai discutir muito sobre essa questão de descobrimento, foi descobrimento ou não, a gente precisa discutir isso, tá? Mas isso vai ficar para uma discussão mais à frente. A Carta de Pero Vaz de Caminha é uma carta que ele escreve aí para o Dom Manuel, que no caso aí é o rei de Portugal. Isso aí está escrito na página 118 do livro de vocês, se você quiser abrir aí para acompanhar. Então ele escreve essa carta sendo considerado um importante documento histórico. Ela foi encontrada na Torre do Tombo, em Portugal, no ano de 1773. 1773 é o ano que eles encontram essa carta, e essa carta aí ela está trazendo aspectos dos primeiros contatos entre portugueses e indígenas, tá certo? Essa carta foi escrita logicamente numa forma antiga da língua portuguesa, que era o português arcaico, Então ela é de difícil entendimento, nem mesmo com um dicionário na mão a gente teria assim tanta facilidade de compreender essa carta. Ela só foi compreendida por causa dos linguistas, que no estudo aí da língua portuguesa antiga conseguiram pegar e traduzir essa carta numa adaptação ao nosso português de hoje, tá certo? Inclusive o livro de vocês aí traz algumas partes importantes desta carta e que vocês vão utilizar aí para fazer a atividade. Nessa carta, uma coisa que Pero Vaz de Caminha destaca é a questão da nudez. Isso para ele é um tanto quanto estranho, principalmente se você levar em consideração que ele está vindo de um país católico, e justamente por ser um país católico, as pessoas tinham certos pudores, certos cuidados de não aparecer a nudez aí, e justamente isso vai chamar a atenção nos índios, até mesmo pela naturalidade com que os índios conviviam com essa nudez. Eles não viam nada demais nisso, Já os portugueses já se assustaram um pouco com isso. Para o católico aí, pro português católico, mostrar até mesmo o corpo seria um sinal de pecado. Então, por isso que isso vai causar aí um certo estranhamento, tá bom? Além disso, a gente precisa destacar que, segundo o autor da carta, segundo o Pero Vaz de Caminha, esse contato é pacífico entre o português e o índio. Então não existe aí a princípio, pelo menos a princípio, e segundo a carta de Pero Vaz de Caminha, não existe aí nenhuma discordância entre os povos indígenas e os portugueses. Logicamente que a gente não tem como saber como que os índios reagiram a tudo isso, porque os índios eram ágrafos nesse período, então eles não escreviam a sua história e a gente não tem nada que eles tenham escrito afirmando como de fato foi esse contato. Mas a princípio, pelo que Pero Vaz de Caminha conta aí na sua carta, você tem aí um contato amistoso, mas que também trouxe aí estranhamento. A gente precisa destacar. Imagine você vir de um país europeu onde os costumes cristãos são muito presentes na vida das pessoas, e aí de repente você se encontra com um povo que nem sabe o que é cristianismo, e também nem sabe o que são aquelas regras de etiqueta que a gente falou aí algumas aulas atrás. Eles não têm conhecimento disso. A vida dos índios é uma vida muito simples. Até mesmo na realização da primeira missa aí no dia 26 de abril de 1500,
né, o livro de vocês traz a informação de que os índios não entendiam muito bem o que era aquele ritual, toda aquela cerimônia, aquela coisa né, dos portugueses aí. Então os índios, durante essa cerimônia aí religiosa, eles, além de, né, observarem com atenção tudo aquilo que acontecia, em alguns dados momentos também eles realizavam aí as danças, né, os rituais que eles estavam a fazer aí na sua adoração aí, né, aos deuses, né? Lembrando que os índios aí, os deuses tinham muita ligação com os elementos da natureza, né? Assim como acontecia com as sociedades antigas. Uma outra coisa que Pero Vaz de Caminha destaca na sua carta é a beleza do Brasil, né? Isso, aliás, chama a atenção dos portugueses. A natureza, né? Esse contato entre serra e mar também. Então, tudo isso vai chamar a atenção dos portugueses, isso vai fazer com que eles fiquem encantados, né? Com uma diversidade tão grande, né, natural no Brasil, quer seja da fauna e da flora, e em consequência disso, né, a diversidade que existia aqui vai logicamente chamar a atenção dos portugueses, e em alguns casos, né, eles vão querer aí conhecer melhor. A questão da linguagem, logicamente, era uma barreira, né? Os portugueses não falavam a língua indígena e muito menos os indígenas falavam a língua portuguesa, né? E aí a gente precisa destacar a importância dos padres, a gente vai falar melhor sobre isso, porque vão ser eles justamente que vão trabalhar com essa questão do conhecimento da língua, né? Da língua indígena, e tentar aí manter contato e buscar formas de compreender essa linguagem para que o português, né, pudesse ter contato aí, tá certo? A gente precisa destacar que, apesar de, né, segundo a carta, esse contato a princípio ser amistoso, os índios não tinham como saber o que viria à frente, e era isso que ia mudar totalmente a relação entre os povos indígenas, os povos autóctones e os portugueses, tá? A gente vai perceber isso de forma muito clara. À medida que a história for passando, a gente vai ter aí uma mudança nesse paradigma, e essa coisa pacífica, né, esse a princípio, né, até o livro de vocês fala aí que a princípio houve até algumas trocas entre portugueses e indígenas, trocas por objetos e assim por diante, mas vocês vão perceber que a gente vai ter uma mudança radical nisso, principalmente depois de 1530. Bom, pessoal, a carta de Pero Vaz de Caminha, o livro de vocês na página 120 e 121, traz aí trechos dessa carta, trechos importantes dessa carta. Logicamente, tem algumas palavras aí que são difíceis para se compreender, tá? Mas vocês precisam ler este texto, página 120 e 121, para que vocês possam fazer as atividades propostas, tá certo? Então leia esse texto, pega aí, abre o seu caderno aí na disciplina de História, anota as palavras que você não compreendeu, procura aí na internet, né, o significado aí de cada uma dessas palavras, tá bom? Para que você possa compreender melhor esse texto. Eu aguardo vocês na próxima terça-feira, né, para nossa aula de História, onde nós vamos falar aí sobre a formação do Reino de Portugal e a viagem de Colombo. A gente precisa, né, destacar aí que Colombo vai ser importante aí para o conhecimento dessas terras aqui, né, da América. Na verdade, Colombo vai chegar antes do que Pedro Álvares Cabral às Américas, tá bom? Fiquem de olho aí nas atividades, eu aguardo vocês na terça-feira. Tchau, tchau!